Olá pessoal, tudo bem? Sou o Manuel, sou copywriter aqui da Turbo e hoje eu vim trazer para vocês uma aula de copy para lançamento pago. A gente vai falar dos três principais pontos de conversão: criativo, página e checkout. Porque o lançamento pago não é só sobre ter boas aulas. A verdade é que a gente precisa vender bem antes da aula começar. Precisamos ter uma boa venda de ingressos. E o que determina isso é, principalmente, claro, sua oferta, mas ter um funil onde isso faz sentido. E o principal desse funil é sempre o criativo. Ele determina se a oferta vai ser boa, se vai chegar ao público certo, se a página vai converter bem, porque depende do público que chegar. Então, assim, o criativo ele é o principal do nosso funil. É onde a gente vai sempre mexer primeiro, sempre ajustar os parafusos. Por isso que a gente sempre trabalha nessa hierarquia de criativo, página e, por último, checkout. E quando ele funciona, a gente consegue atrair um bom público, conseguir nos vender bem. E o principal objetivo que temos no criativo é gerar curiosidade, desejo e identificação, para a pessoa certa chegar na página e se identificar e comprar. Isso é o que a gente quer. Por isso que a gente vai começar pela parte um e também a parte mais importante, o anúncio que vende. Criativo, o principal objetivo dele é chamar a atenção. Muitas vezes a gente precisa, sim, ter essa ideia de ser criativo, de trazer algo que inove, que pense fora da caixa, mas antes disso ele é um anúncio. E um anúncio é atrair as pessoas certas. Esse é o principal foco. A gente quer atrair uma pessoa qualificada, onde ela consiga pagar para assistir o nosso evento. E lá dentro fazemos todo o resto, o nível de consciência, para levar a pessoa para o produto principal. Mas o criativo, a gente precisa atrair a pessoa certa. A gente não vai vender o produto aqui, a gente vai vender o interesse, vai chamar a atenção pela promessa, pelos depoimentos, tocar em dores, trazer a solução. Então, esse é o que a gente precisa ter em mente sobre isso. E quais são os principais tipos de criativo? A gente tem aqui os criativos estáticos, é uma imagem mais um texto curto, onde a função é gerar curiosidade, uma frase que faz o leitor parar o scroll, um depoimento, como a gente está usando muito aqui, e eles trabalham muito bem como remarketing. A pessoa já viu o vídeo, foi impactada ali várias vezes com vários vídeos, e aí os criativos começam. E aí o criativo começa a aparecer toda hora, toda hora, toda hora, reforçando aquilo que ela viu. E acaba que uma hora a pessoa compra. Qual que é a estrutura de um bom criativo estático? Promessa, pode ter a foto do expert, mas também pode variar, não é necessariamente uma regra. Mas a gente tem sim uma promessa, quando podemos ter também aqui, por exemplo, quando emagrecer vira prazer, um desejo. Algo onde a pessoa queira, aí logo embaixo a gente pode trazer, depois da promessa, uma quebra de objeção. Podemos trazer um depoimento, como é feito aqui, mostrando quantas as alunas que perderam quantos quilos, pode estar um pouco embaçado, porque a imagem precisa ficar um pouco mais pequena. E exatamente isso, e embaixo um CTA. Então, quem sabe mais para acessar o método que tal conseguiu e reforça sua promessa. E elimine até 5 quilos em 7 dias, que essa é a principal promessa do nosso desafio da Patrícia. Eliminar 5 quilos em até 7 dias. Entendeu? Aqui a gente poderia fazer de diversas formas. Poderíamos trazer o preço? Sim. Poderíamos trazer a data? Sim. Mas a gente opta por já ter uma boa consciência, um bom para corta essa parte. Então a gente traz aqui, a gente pode trazer também no CTA. A gente pode trazer aqui também preço, trazer data, mas aqui a gente não traz porque a gente faz lançamento pago semanais. A gente descobriu que esse aqui é o melhor jeito, funciona melhor e se a gente for criar, colocar data, tem que ficar renovando toda hora. E como a gente também faz muito teste de preço, a gente precisaria ficar criando novos criativos, que não faz sentido. Mas é sempre bom colocar preço, principalmente, porque as pessoas elas compram muitas vezes pelo preço e pela promessa. É um bom argumento. Então aqui é a estrutura, imagem simples, imagem do expert mais a copy, headline direta com promessa. É bom para testar diferentes linhas de comunicação e encontrar o que mais chama atenção. Por exemplo, a gente tem a página e o criativo. Esse criativo está chamando super atenção com clique muito elevado, CAC baixo. A gente pode pegar essa mesma linha de comunicação e jogar na página. Se está chamando atenção e está convertendo bem, faz sentido usar para testar. A gente pode incluir depoimentos, preços e não colocamos data porque fazemos lançamentos semanais. Perfeito. Agora sobre os criativos em vídeo. Aqui é um ponto um pouco mais que gera um pouco mais de trabalho, depende do expert, depende de uma copy melhor, mais estruturada. E a gente tem a função
de gerar desejo e interesse e quebrar a objeção, que não foi colocado aqui, porque quando você tem um vídeo para trabalhar, você consegue ter melhores argumentos, você consegue quebrar mais objeções, elevar melhor o nível de consciência. E aqui a gente tem uma estrutura clássica do kit criativo. Hook, um gancho, que chama a atenção em 5 segundos. Desenvolvimento, onde a gente traz argumentos, traz dores, desejos, cria o contexto, basicamente. A gente tem aqui uma parte que a gente pode trazer provas, que traz credibilidade e também quebra objeção, e o CTA, uma chamada clara que convida para o próximo passo, algo bem natural e simples. E pensando nisso, a estrutura principal de um criativo, o 80-20 é o gancho, o hook. Porque se ele não fizer a pessoa parar para assistir, todo o resto não adianta. Então, assim, o hook ele é a parte principal. E uma sugestão que temos aqui é sempre assim, quando a gente vai criar, até para agilizar o nosso trabalho, para achar bons ganchos, é criar 3 ganchos para um corpo de criativo. Ou seja, você consegue validar 3 estruturas de comunicação usando um corpo de criativo. Onde é que você precisa gravar um corpo e 3 ganchos. Algo mais rápido, algo mais simples, mas que, além de renovar a mensagem do desenvolvimento, você consegue explorar diferentes linhas de comunicação e achar que melhor funciona. E para isso a gente tem diferentes níveis de ângulos que a gente pode explorar. A gente pode explorar um ângulo de contra-intuitivo. Por exemplo, pare de fazer cardio se você quer emagrecer de verdade. Algo nessa linha, onde a pessoa acredita, mas é algo contra-intuitivo. O segredo para ser desejado, o segredo para ser desejado é ser feio. Opa, como assim? A gente sempre acreditou que era isso, e aí eu tô mostrando que não é. Tô invertendo completamente as crenças das pessoas. Isso chama atenção, faz pelo menos ela parar e ficar no vídeo. Uma ideia paradoxal, uma que quer gerar curiosidade, fazendo a pessoa pensar, isso não faz sentido, preciso entender mais. E quando a gente gera isso, cria uma lacuna na cabeça das pessoas, onde elas precisam descobrir as respostas. Por que sua amiga Braga de ruim come muito e não engorda, enquanto você vê a balança subir todos os dias? Quem sofre com isso se identifica. Ela fala, pô, isso é verdade, eu vejo isso e eu quero saber por quê. E também como a atriz de Hollywood consegue perder peso tão rápido para filmes e você não. Entende? Isso cria uma pergunta na cabeça da pessoa e fala, cara, eu preciso descobrir a resposta. Aqui a gente tem também um outro gancho de curiosidade direta, o erro invisível, que faz seu lançamento morrer antes da aula 1. Esse truque dos fuzileiros navais americanos vai te fazer dormir em 147 segundos. Curiosidade. O erro, esse truque, algo que traz nesse sentido. Prova também, onde podemos trazer prova social reversa. 60 mil pessoas já pagaram para participar desse desafio. E você ainda acha que lançamento gratuito é a única forma. Entende? 60 mil pessoas. Opa, o que tem de tão especial nisso? E claro, aqueles criativos de aviso urgente. Última chamada, aqueles de remarketing. As inscrições se encerram hoje, o que impulsiona a CTA e alimenta o fome. Basicamente isso. E a gente tem alguns tipos de vídeo. Vídeo com transições, corte rápido, dinamismo, aquele que prende. Podemos ter também de dores e problemas. Um também é começar com um gancho muito visual, muito forte, com algo que você consiga tangibilizar para a pessoa e mostrar, olha essa gordura aqui. Saber que isso aqui, ao que o que você tem no seu corpo, toda vez que você come à noite, que o seu corpo não consegue digerir algo nesse sentido. Podemos trazer também caixinha de pergunta, um formato nativo que passa muitas vezes despercebido porque não parece um criativo, um anúncio, e antes e depois, que funciona muito bem. Então, assim, criativo ele é basicamente isso. É muita cópia, são muitos testes, muitas versões, até entender o que funciona, até entender o que realmente dá certo. Então, é basicamente isso. Agora vamos para a parte 2, a página de vendas, onde a curiosidade vira convicção. A gente chamou a atenção, aqui a gente vai precisar transformar essa atenção em desejo, convicção e fazer a pessoa dar o próximo passo. A página ela é o ponto de aterrissagem, é onde todo mundo vai chegar. Se você não cuidar disso da forma certa, você vai perder retenção. Pessoas muitas vezes batem o olho ali na primeira dobra e sai. Não foi o que chamou a atenção para ela. 80% é isso que acontece. Perde venda de ingresso, se a página não tá boa, vai cair muito, vai aumentar seu CAC e você vai perder a oportunidade. Ou seja,
A página também ela é tão quanto importante. Assim, nada, tudo no final é importante. Claro que o criativo ele é o principal, porque ele é a primeira fase. Mas a página também, a gente precisa ter uma conversão. E que como uma conversão excelente é acima de 10%. Por exemplo, quando a gente está numa escala mais baixa, no mínimo 10%. Se a gente já está numa escala, uma conversão boa, com uma escala ok, 7 a 9. Abaixo disso, a conversão tá ruim. Vamos melhorar essa página. Talvez é problema de comunicação, talvez. Cara, é teste. Precisamos testar. Importante, falando de visitas para compras, não página para o checkout. Porque se você olha apenas página para o checkout, você pode se enganar. 35% das pessoas vão para o checkout. Você acha que tá arrebentando, mas a página tá com clickbait e tá tendo essa desconexão. Então, assim, aí o checkout converte 5% é péssimo. E o problema não tá no checkout, ele tá na página. A página ela precisa estar alinhada, ela precisa cumprir o papel dela. Gerar a curiosidade, pegar a curiosidade que foi gerada no criativo e preparar para a compra. É basicamente isso. Qual que é a estrutura completa de uma página para um lançamento pago? Primeira dobra, a parte mais importante, é que é 80% da página, que muitas vezes as pessoas batem e já saem. O que ela lê é isso aqui, o resto ela pode só deslizar assim, ver o preço e é isso. Headline principal com promessa mensurável, mais tempo curto. Se a gente está falando de um desafio, por exemplo, de 7 semanas, a gente precisa pensar em entregar algo para ela em 7 semanas. Ela precisa ter uma vitória nesses 7 dias. Por isso que a gente faz até 5 quilos em 7 dias. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Então, a gente precisa trazer isso na promessa. Transforma o seu faturamento em 7 dias. Então, esse é o principal ponto. A principal parte é essa promessa. A gente precisa ser tangível, mensurável, específico e colocar um tempo que a pessoa olhe e faça, beleza, eu quero fazer, faz sentido. É um tempo curto. Não vou precisar ter tanto esforço. Depois, uma super headline, uma explicação mais simples. Você pode, em 2, 3 linhas no máximo, descrever o que que é, o que que a pessoa vai ter, o que que ela vai aprender. Pode ser algo muito simples. Se você quiser explicar um pouco mais, o botão, quero um botão de CTA. Esse CTA aqui até tá errado. Eu vou mostrar depois como que a gente vai fazer os CTAs. Depois da primeira prova, depois da primeira dobra, prova. A gente não tá falando para um público frio. Muitas vezes é um público que não te conhece, onde vai ver você talvez pela primeira vez, você prometendo um resultado em 7 dias. O que a gente precisa fazer depois que promete? A gente precisa provar. Essa é uma regra de copy que a gente sempre precisa estar atento. Provou? Ó, prometeu? Prova. Prometeu? Prova. Prometeu? Prova. A gente vai trazer depoimentos sociais, visuais, específicos, algo que corrobore o que você vai mostrar no desafio. E que mostre que você realmente entrega. Depois, podemos trazer dor e desejo. O problema que a pessoa sente agora. Como que você vai trabalhar isso lá dentro? Porque aí depois você já vai linkar com o quê? Com a oportunidade. Pega a dor, tá sofrendo com isso hoje, vou te mostrar como você vai resolver isso. Oportunidade. Aí você mostra o desafio, o que que você vai fazer. Aí depois, como é que você vai conquistar, como que você vai fazer. Não vai precisar revelar tudo, mas olha, a gente vai fazer isso, tal, 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 tal. Vai mostrar o método e o caminho. Não vai falar de produto. Isso aqui, a pessoa ela tem que ver o que que vai fazer sentido na vida dela. Produto aqui a gente não fala de característica, a gente vai falar de benefício para as pessoas. Depois, para quem é? Para criar identidade, para já levantar um muro e falar, ó, não quero esse tipo de pessoa. Você é esse aqui? Pode sair que não é para você. Eu quero somente esse tipo de pessoa. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente chegar na sétima aula, se a gente atrair o público errado, primeiro, muitas vezes nem vai chegar lá. E segundo, não vai comprar porque não é o público ideal. Então a gente já precisa trazer quem realmente é o público certo para comprar o nosso produto. Depois, oferta. Aqui a gente vai detalhar todos os benefícios, tudo que a pessoa vai ter, qual que é o bônus, o que que ela vai receber, se vai ter aula de tirar dúvidas depois, tudo. Depois, preço, ancoragem, simples, não precisa ser muito forçado, ancoragem muito mentirosa. Quando é demais, até o santo desconfia. Então faz algo mais simples. Pode colocar ali de 297 por 62, uma ancoragem pequena. Autoridade, aqui você vai trazer sua bio. Não é trazer lá em cima. A pessoa até público frio, não vai te conhecer. Então aqui a gente vai explicar quem que você é, o que que você já fez, seu currículo, basicamente, mas sem ficar também aquele texto chato
Depois um FAQ, com as principais quebras de objeção. Se você conseguir trazer no FAQ também uma versão estratégica, onde ele consiga ter toda a página de vendas nesse FAQ, ok, isso é muito bom. Porque muitas vezes as pessoas não leem, mas elas leem o FAQ. E aí você pode trazer a página nesse FAQ. E depois um botão final, com CTA emocional. Sim, quero desbloquear meu resultado. Sim, quero perder tantos quilos em 7 dias. Basicamente isso. Essa é uma boa estrutura, é uma estrutura validada, uma estrutura que a do Brajon também segue basicamente isso. Também foi com quem eu aprendi. A dele tem ali umas 12 dobras, essa aqui tem 11, mas é basicamente essa estrutura. E algumas dicas de copy para página. Use bullets e fascinations. O que que é isso? São microganchos para manter o leitor interessado e lento. Como assim? Quando a gente tem a gente tem várias dobras. Então sempre tem um título na dobra. O que a gente pode colocar? A gente pode colocar microganchos que são de interesse do leitor e não tipo, o que você vai receber aqui? Não. Olha, receba os 3 modelos criativos prontos para copiar e colar. E aí você descreve. Ou um que, porque você não precisa de audiência grande para fazer o lançamento pago funcionar. Tipo, você precisa entender o que que vai chamar a atenção dele e colocar isso na página. Porque na hora que ele estiver deslizando, o celular, você consiga chamar atenção nesses pequenos microganchos. E aqui alguns exemplos. Descubra o ajuste simples, que transformou o lançamento com ROAS 0,9 em 2,4. Como captar leads a custo zero usando o dinheiro do próprio ingresso. Alguns microganchos. Mas aí você pode ajustar para o seu nicho, para o seu público. Segunda dica. A primeira dobra é igual a 30% da conversão, igual eu falei. Se ela não segura, nada depois será lido. Alguns elementos obrigatórios, headline forte, sub-headline que explica, não muito longa. Imagem, você pode trazer também um vídeo curto, mas começa com imagem e CTA, claro e visível, que vai ser agora, que é o botão certo emocional, não funcional. Ou seja, quando a gente vai fazer um botão, a gente precisa falar, eu quero participar, quero minha transformação, quero perder tanto, quero atingir essa promessa. Não é compre agora, garanta sua vaga, clique aqui, entende? Basicamente isso. Fechado esse tópico de página, a gente vai agora para o checkout. A gente pensa que é um funil. Então, assim, a gente vai ter mais no criativo, vai diminuir para a página e vai chegar ainda menos gente no checkout. Mas o checkout é o fechamento. É basicamente o último empurrão. Aqui qual que é a estrutura, a validade de um checkout? A gente vai repetir a promessa principal. Vamos trazer ali um depoimento curto, uma prova instantânea, garantia, simples e visual, 7 dias, devolvemos. Também faltou aqui mais depoimentos não. Quebra de objeção e order bumps estratégicos para somar ainda mais no produto, onde ele sempre vai somar 8. É sempre uma escadinha, 26, 17, 35. Sempre uma escadinha de preço. Basicamente é isso. E o botão, como urgência real, fazendo o último empurrão. O checkout não tem muito que não dá muita chance para mudança, mas a gente precisa também entender para repetir a promessa principal. É basicamente isso no checkout. É o último empurrão. Muitas vezes a gente pode começar de mandando criativo para o checkout, então a gente vai precisar ter um checkout mais trabalhado, mas depois a página ela vai fazer isso. O checkout aqui é só simplesmente para reforçar o que ele viu na página e fazer a compra. Alguns conceitos também, focando agora no todo do lançamento pago, que copy não é persuasão, não é só persuasão, é alinhamento. Você não vai forçar alguém a comprar, você vai mostrar o que ela já queria. Só que ela não tinha percebido. Muitas vezes ela tá com um problema e você mostra, isso aqui é o que você precisa. E aí você vai convencer ela e falar, cara, faz sentido. E ela compra. Você não vai forçar ela a comprar algo que ela não quer. Ela já precisa estar condicionada a isso. Você só vai mostrar a oportunidade que ela pode ter com isso. E muitas vezes você vai trabalhar com um público que vai ter um nível de consciência mais baixo, onde ele só está sofrendo do problema. Então você vai ter que mostrar o problema e mostrar como ele vai resolver isso. Se o seu público ele está num nível de consciência do produto, onde ele já conhece, ele já sabe que tem um problema, ele já conhece a solução, o seu objetivo é só mostrar que a sua solução é a melhor. Então a gente precisa também entender, antes de fazer tudo isso, qual o nível de consciência do seu público que você está trabalhando.
porque isso vai delimitar diferentes criativos, diferentes páginas, é uma linha de comunicação totalmente diferente. E a função da cópia, ela muda por estágio. O criativo é gerar curiosidade, clique, basicamente clique. A página, convicção, que a gente vai mostrar a pessoa, a gente vai mostrar os nossos argumentos, a gente vai converter a pessoa, convencer ela de que realmente é o que realmente é. E o checkout é a decisão. Então, vamos fazer de novo a página, é que a gente vai convencer a pessoa. Convicção. No criativo que a gente gerou desejo, é que a gente vai provar para ela que funciona. Que o interesse dela realmente é possível gerar aquela promessa. E o checkout é a decisão final, é o último empurrão. As palavras mudam o ROAS. Uma frase certa na headline pode dobrar o ROAS. Então, assim, a headline é uma das partes principais. A linha de comunicação é a parte principal. Muitas vezes a gente fica muito aficionado em estruturas de copy, em estruturas, mas o principal é a linha de comunicação. Para quem que você está falando? Qual é o público? Ele atende por isso? Como que ele fala? Como que é isso? Que a gente soma com o quinto, que é escrever como humano. A copy que converte parece uma conversa, não é um panfleto, não é algo jogado, é algo que fala direito, corta o ruído e faz pensar uma conversa que já está acontecendo na cabeça da pessoa. Você só precisa continuar ela. Porque quando a gente fala, olha a diferença, só quando a gente fala direito, corta ruído e faz pensar com uma conversa, é diferente de, olha a nossa solução disruptiva para otimizar seus resultados. Isso não cria imagem nenhuma na cabeça da pessoa. Parece algo, é uma panfletagem. E não gera conexão, não gera interesse e não gera nada. A gente precisa ser claro, direto, cortar o que não faz sentido e parecer uma conversa. Olha, eu te entendo. Sei que você está passando por isso. Você pode fazer isso. Mas esse aqui é um caminho melhor. E como, por quê? Olha isso aqui, ó. Por causa disso, disso, disso. Olha essas pessoas que fizeram, que estavam sofrendo, fizeram o que eu falei, e olha os resultados, e é por causa disso. Você quer também aprender isso? Toca aqui e compra. Basicamente isso. É uma conversa na cabeça da pessoa. O público, ele não compra preço, ele compra clareza. 62 parece caro para quem não entendeu o destino, mas é barato para quem visualizou a transformação. Aquelas mulheres que perderam 5 quilos em 7 dias, você acha que R$ 62 é caro? Ela tá sofrendo há muito tempo tentando perder. Ela não sabia, tentava cortar, aí depois tinha um rebote, ganhava tudo de novo, aquele efeito sanfona. Quando chega e a gente consegue mostrar pra ela que ela consegue, que ela só precisava ter o caminho certo, cara, 62 é muito barato. Tanto que depois ela vai e paga o nosso produto principal. E a conclusão é, a gente precisa pensar num fio em toda a comunicação, um fio de ouro que segue tudo, onde o criativo ele prende, a página prova, o criativo e o checkout fecha. Quando esses três falam a mesma língua, o ingresso paga o tráfego e o lucro nasce no produto principal. E aí depois da primeiro desafio do lançamento pago, que é vender ingresso, a gente vai montar o evento. Mas aí é depois. A gente precisa trazer gente para dentro. Precisamos vender muitos ingressos. E essa aqui é a parte principal de um lançamento pago. Essa é a premissa de escalar sem prejuízo e também com um lucro no bolso. É isso, essa aqui foi a parte de copy. A gente vai deixar aqui embaixo também o MIA para ajudar, que já está treinada tanto para o Funil 8, mas também para o lançamento pago, para ajudar a fazer criativo, ajudar a fazer página, checkout, copy e até as aulas. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link dele. Fechou? É isso, pessoal. Até mais.